Oi, gente, graça e paz. Falando a respeito sobre prisões espirituais, Deus ele criou primeiramente o mundo espiritual, porque ele é espírito e os anjos são espíritos, os anjos caídos são espíritos e depois Deus criou o mundo físico, né? Eu acredito que a maioria da população ela não sabe que existe um mundo espiritual ou não percebem que existe, elas enxergam muito natural. É fato porque Adão e Eva, os primórdios da criação, conforme a Bíblia fala, eles eram os seres espirituais, né? Revestidos com um manto espiritual, interligados junto com o mundo espiritual. Depois do pecado, eles realmente perderam essa conexão e hoje, para a população mundial, ela precisa ter, para voltar essa conexão, ela precisa aceitar a Jesus e ter o Espírito Santo nos ajudando, trazendo essa reconciliação espiritual. Mas, e muitos cristãos hoje, como eles foram aceitar a Jesus e já tiveram essa conexão, né, e talvez eles ainda percebam que ainda estão presos em alguma coisa, né? Mas não é verdade, né? Porque a Bíblia fala que Ele nos libertou, né? Assim que Jesus morreu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? A população, aquelas pessoas que iam morrer, elas não iam ficar mais presas lá embaixo. Elas depois, com a morte de Jesus, Ele liberou, ou fechou esse acesso. Então, e hoje somos livres, né? Porque sozo quer dizer salvação e libertação, cura, envolve vários assuntos sobre a libertação, sobre a palavra sozo. E claramente somos livres, né? Deus nos fez livres e no meu caso Deus mostrou-me em 2015 que eu estava livre, né? Depois que eu me reconciliei com Cristo, com Jesus, Deus mostrou-me eu livre, né? As correntes não mais me prendiam e eu vi essas correntes. Deus me mostrou em visão essas correntes e é certo que a minha vida não se desenvolvia. Nada ia para frente na minha vida, mas Deus, Ele mostrou-me, Ele quebrou essa barreira, me reconciliei com Cristo, tive uma intimidade bastante com Ele e Ele me libertou e me mostrou que as correntes não mais me cercavam. Mas a Bíblia é clara que existem correntes espirituais, né, que a Bíblia fala que Deus vai acorrentar o Satanás, será preso, né, por um pouco de tempo, as correntes, né, está lá em Apocalipse. Mas em espírito, pelo dom que Deus me deu, eu vi em certas pessoas, em certas casas, uma corrente circulando ao redor da casa. Mas é certo que existe, né, porque é real. Mas o cristão não pode temer isso, porque Deus já nos libertou. Aquele que não tem Jesus, não aceitou Jesus, eles podem estar também presos em várias correntes, né? Correntes espirituais. A Bíblia também enfatiza também correntes espirituais, aqueles que estão acorrentados no rio Eufrates, né? Aqueles anjos caídos, que eles também serão soltos por um pouco de tempo para fazer a tarefa que ele foi mandado a fazer no devido tempo. Mas só que nós somos livres, libertados, nós somos livres para fazer. Nós cristãos somos livres. Devemos agir conforme a palavra nos direciona. O poder, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, que é cristão, que aceitou Jesus, o Todo-Poderoso te fez livre. Então você pode correr, pode fazer conforme o limite também da palavra, né? Você é livre para fazer tudo que existe na palavra, o que é lícito. Não coisas que é ilícita, mas a que é lícito nós podemos fazer.
Então, na verdade, somos livres, libertos para fazer tudo aquilo que Deus nos proporcionou a fazer. Principalmente o chamado da reconciliação. Todos nós temos, né? Todo cristão tem esse chamado da reconciliação, de pregar a Cristo, falar de Jesus para qualquer pessoa. Nosso maior chamado de todo cristão é esse, né? Falar sobre Jesus, aquele que nos libertou, que morreu por nossas vidas. Mas somos livres também, somos livres, graças a Deus, Deus nos libertou. Ele é o nosso mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por mais que haja circunstâncias, somos mais que vencedores, né? A palavra fala sobre isso e devemos crer na palavra. Amém? Porque Deus é maravilhoso, Deus é santo e Ele quer o melhor para nossas vidas. Ele não fez filhos para a miséria nem para a calamidade. Ele nos fez livres, né? A palavra fala, né? Somos mais que vencedores. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, para transportar, só transporta alguma coisa, aquela coisa que está livre. Quem está acorrentado não dá para transportar. E é certo que a palavra fala, né? Ele nos transportou, ele nos colocou de uma posição no mundo terreno, do reino do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? O reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, fica certo, medite na palavra, confie na palavra, que nós somos livres, somos libertos para fazer conforme a palavra nos direciona, para viver uma vida plena aqui na terra, cheio de Deus, cheio do Espírito e tocando em outras vidas. Amém.